O que fazer para não se preocupar com dinheiro durante as crises? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. E antes de mais nada, para a gente não se preocupar com dinheiro durante as crises, a gente precisa entender que para pensar no futuro, longo prazo, 10 anos, 20 anos, eu preciso antes disso resguardar o meu presente ou o meu futuro de curto prazo. Eu tenho que estar protegido contra imprevistos, contra urgência, aquelas coisas que a gente não está prevendo acontecer. E é por isso que toda família, todo casal precisa ter uma reserva de emergência. Gente, a reserva de emergência é um vulgo pé de meia. É aquele dinheiro que você vai ter ali guardado para ser usado em casos de imprevistos, urgências, emergências, aquilo que você não sabia que ia acontecer. Isso pode ser um carro que quebrou e você teve que fazer uma manutenção ali mais cara que não estava previsto. Pode ser uma doença, uma cirurgia, pode ser um desemprego, pode ser uma pandemia, pode ser qualquer coisa nesse sentido que não estava programada. E aí você tem a sua querida reserva de emergência para esses casos. E para quem nunca tinha ouvido falar nesse conceito de reserva de emergência, ele já existe há muito tempo atrás. Não tinha esse nome, mas ele já existia. Para quem não conhece, se você for lá na Bíblia, você vai ver um cara que se chamava José. E esse cara lá atrás já fazia isso. Ele era um dos caras mais tops da época dele ali. Ele era um grande estrategista e administrador. E na época dele, o Egito estava ali com muita fartura. E o que ele fez? Ele comandava todo mundo ali. E ele falou assim, olha, gente, guarda 20% de tudo que entrar. Beleza? E o pessoal fez isso durante 7 anos. Tudo que entrava, 20% o pessoal guardava. O que aconteceu? Veio as vacas magras, né? Os anos ali escassos. E aí ninguém tinha suprimento, só o povo do Egito que fez a sua reserva de emergência. Não tinha esse nome na época, mas foi isso que eles fizeram. Sobre isso que a gente vai falar aqui, obviamente trazendo para o nosso contexto e entendendo aonde que tem que ficar essa reserva, que características ela tem que ter. Vamos falar mais detalhes aqui no vídeo. Vem junto. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve agora, já dá um joinha lá, um like, compartilha com aquelas pessoas que vão ser beneficiadas com esse conteúdo e segue aqui o nosso passo a passo para você entender tudo que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Então, o primeiro ponto que você tem que saber é que a reserva de emergência, como ela é um dinheiro que vai te resguardar ali para imprevistos, ela tem que estar disponível rápida, ela tem que estar ali fácil para você poder usar ela. Então não adianta você ter às vezes um dinheiro que está guardado num lugar aonde você tem um tempo muito grande de resposta para você ter esse dinheiro na sua mão. Vou explicar mais fácil, tá? Tirar os termos técnicos aqui, porque isso no mercado financeiro se chama alta liquidez, ou seja, o curso financeiro ele está disponível rápido. Vou dar um exemplo do que não é alta liquidez para vocês entenderem, tá? Seria, por exemplo, uma pessoa que tem 2 carros dizer que um desses carros é a reserva de emergência, porque afinal, se acontecer alguma coisa, ela vende esse carro e pega o dinheiro. Só que pensa o seguinte, quanto tempo essa pessoa vai demorar para vender esse carro? Por quanto que será que ela vai vender esse carro? Será que naquele momento que ela vai vender esse carro, vai ter algum comprador que vai querer pagar aquilo que ela está querendo vender? Então você tem uma série de detalhes aí que fazem com que um carro não seja um investimento de alta liquidez, ele tem baixíssima liquidez. Então quando eu falo alta liquidez é assim, eu preciso do dinheiro, ele está disponível para mim na hora que eu preciso dele. A segunda característica da reserva de emergência que você precisa entender é que ela precisa estar num lugar que seja seguro. Se ela vai ser aquela reserva que vai te resguardar em casos de imprevistos, de urgências, você não pode correr o risco de que a sua reserva sofra algum imprevisto, não é verdade? Então, a gente precisa entender que o local onde esse dinheiro vai ficar aplicado tem que ser seguro. Você não pode correr o risco de perder esse dinheiro, por exemplo, ou de desvalorizar ou algo do tipo. E a terceira característica que a gente precisa observar, depois de passar por essas duas primeiras que eu falei, que é da alta liquidez e da segurança, é a rentabilidade. É claro que eu não vou ter uma coisa que vai me render rios de dinheiro, mas existem opções que são interessantes. Então, essas 3 coisas a gente precisa observar: alta liquidez, segurança e rentabilidade. Beleza? Aí você fala o seguinte, ok, já entendi, preciso montar minha reserva de emergência, agora me ensina o passo a passo. O que eu faço para montar? Como é que eu calculo? Quanto que eu tenho que colocar? Então, pega o papel e a caneta aí e anota o seguinte. O primeiro passo para eu montar minha reserva de emergência, eu preciso calcular a despesa mensal da minha família. Quanto que custa para minha família viver um mês no nosso padrão atual? Essa é a primeira conta que você precisa saber. Depois você vai calcular o valor total da sua reserva. E quanto vai ser o valor total dessa reserva? De 6 a 12 vezes esse custo mensal que você acabou de calcular. Quando que vai ser 6? Quando que vai ser 12? Não tem uma regra exata, tá bom? Mas é o seguinte, quanto mais estável for o salário do marido ou do marido e da esposa ou da esposa, menor pode ser esse número, então pode estar mais próximo do 6. Quanto menos estável, maior tem que ser esse número, ou seja, mais próximo do 12. Então eu vou dar um exemplo aqui
um cenário mais estável possível. Por exemplo, onde o marido e a esposa trabalham e os dois são servidores públicos. Então ele já tem ali dinheiro que ele sabe que vai entrar, mais ou menos aquilo, dificilmente vai mudar. Então, perfil mais estável. Então, seria um perfil que poderia, por exemplo, ter 6 meses do custo de vida na reserva de emergência, ou seja, o valor da despesa mensal vezes 6. Quando seria um caso mais extremo, por exemplo, né, vezes 12. Você pega um caso aí onde talvez só um dos dois trabalha, só o marido ou só a esposa, e ele trabalha num local onde o rendimento ou o salário dele varia muito. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa que é autônoma, ou uma pessoa que trabalha com vendas e ganha só comissão. Então pode variar muito. Nesses casos onde você tem oscilações grandes, aí você pode acumular um pouco mais, porque você tem mais instabilidade na entrada de receita. O segundo passo é o seguinte: aonde eu coloco o meu dinheiro? Então o pessoal quer saber, ok, eu já entendi as características da reserva de emergência, o que eu preciso ver ali de critério, eu já entendi como que eu calculo isso e agora eu preciso entender onde eu coloco esse dinheiro. Então vamos para algumas opções aqui interessantes e aí, se você quiser entender mais a fundo, a gente pode fazer um vídeo para isso, mas eu vou colocar aqui algumas opções que são interessantes para você colocar sua reserva de emergência. Então a primeira delas é o Tesouro Selic. Para quem não conhece, o Tesouro Selic é um título público onde você basicamente empresta dinheiro para o governo e no momento que você quiser resgatar, ele te paga de volta. Olha só que legal. Muito seguro, porque a chance de você não receber esse dinheiro é só se o país quebrar, aí realmente você pode ter problema. Mas isso é muito difícil de acontecer, ok? E também o que é legal, além de ser seguro, você tem uma alta liquidez, então você solicita o resgate desse dinheiro e em até um dia útil ele fica disponível para você. A segunda opção que você pode ter são CDBs que rendam 100% do CDI e tenham o resgate diário, ou seja, tem a liquidez diária. Tem alguns CDBs que não têm a liquidez diária, tem outros CDBs que rendem menos de 100% do CDI. Então, se você encontrar um CDB que ele renda 100% do CDI e ao mesmo tempo ele tem a liquidez diária, você pode usar ele para reserva de emergência. Um exemplo de um CDB desse tipo é o do Banco Inter. Fica mais fácil aí de entender. Do Banco Inter você vai encontrar esse CDB que eu estou falando aí, que pode ser usado para reserva de emergência. Uma terceira opção seria investir em fundos de renda fixa em títulos públicos, ou seja, são fundos de investimento que eles são de renda fixa e eles estão ali, os ativos que fazem parte desse fundo são títulos do governo, bem parecido com esse Tesouro Selic que a gente falou aqui, ou às vezes o próprio Tesouro Selic, porque ele é seguro, ele tem a liquidez diária também e ele tem uma rentabilidade boa. Então, qualquer um desses três que eu falei aqui, você pode estar usando para reserva de emergência. Você tem também a opção das contas correntes remuneradas. Vou dar um exemplo aqui, o Nubank. O dinheiro que fica ali na conta corrente do Nubank, ele fica rendendo constantemente e ele tem essa mesma rentabilidade aí, praticamente, né, a mesma do Tesouro Selic ou desses CDBs que eu comentei, ou desses fundos de renda fixa. Também é uma opção interessante. Então agora eu vou fazer aqui uma conta rápida, tá? Como sugestão para quem não tem reserva de emergência, não sabe quantos por cento guardar, não existe uma regra certa, tá? Mas eu vou deixar aqui uma sugestão para você aí que está começando a se planejar, montar sua reserva de emergência. Uma regra bem bacana que você pode utilizar aí é a do 10, 30, 60. O que é esse 10, 30, 60? Vou explicar rapidinho aqui para você. Então tem ali o seu 100% daquilo que chega para você, né? Então desses 100%, 10%, né? Nós cristãos aqui, nós damos o nosso dízimo, isso é básico, isso é premissa. Eu nem vou entrar nesse mérito. E aí, o que vai sobrar, os outros 90%, você pega 30% e você guarda para sua reserva de emergência e os outros 60% você vive com ele. Se você repetir esse processo durante um ano, você tem 6 meses de reserva de emergência já garantido. Não importa o valor aqui, a gente está fazendo em percentual. Então, só para vocês terem uma noção de quanto tempo levaria para montar a reserva de emergência, tá bom? Nessa estratégia aqui que eu falei do 10, 30, 60, você vai levar a partir de um ano, tá? Depende da sua reserva aí. Se for de 6 meses, em um ano você já montou. Se for de 12 meses, que seria o maior caso, em 2 anos você monta a sua reserva de emergência e aí você fica tranquilo para planejar o seu futuro, para planejar outras coisas que você tem aí para frente de metas, alvos e tudo mais. O importante, gente, de tudo isso aqui é entender que essa reserva de emergência é algo que vai te dar tranquilidade. Ou seja, se amanhã ou depois acontece alguma coisa e você perde o seu emprego, você não vai se descabelar e você não vai fazer nenhuma besteira, nenhuma loucura. Por quê? Porque você sabe que você tem ali um dinheiro que vai te sustentar por 6 meses a um ano, sem você mudar o seu padrão de vida. Se você mudar o seu padrão de vida e rebaixar um pouco, você dura mais tempo ainda. Então essa é a ideia da reserva de emergência. E é por isso que quando a gente tem essa reserva de emergência, a gente não fica
descabelado durante as crises. É por isso que eu falei aqui no início do vídeo, como não se preocupar com dinheiro durante as crises. Quando a gente tem a reserva de emergência, a gente fica mais tranquilo, para ter uma transição na carreira, para começar a empreender. É para isso que serve a reserva de emergência, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Gente, se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários pra gente explicar melhor algum ponto que não ficou claro para vocês, ou então diz aí o que mais ajudou vocês, beleza? E eu acredito que pode ajudar mais pessoas também. Então, mais uma vez eu digo, compartilhe esse vídeo aqui e faz ele chegar para o maior número de pessoas. Muito obrigado. Será que foi?